Olá! Nessa quarta-feira, aqui no Senado Federal, os governadores da região Nordeste estiveram reunidos com os parlamentares, tanto da bancada da Câmara quanto a do Senado Federal. Em pauta, a discussão de projetos e a sua tramitação aqui no Congresso. E quem conversa conosco sobre o assunto é o senador Walter Pinheiro. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. É uma união de esforços e forças em prol de uma pauta, assim, uma ação construtiva para os estados, não é isso? Isso. Eu diria até que é um pouquinho mais. É um movimento natural de governadores, aliás, um movimento que começou em dezembro ainda, portanto, antes desses governadores tomarem posse, onde os governadores começaram a enxergar exatamente quais os caminhos que eles vão trilhar nesse período de dificuldades. O que significa hoje ter que tocar as questões de caráter previdenciário, o aumento do custeio e, por outro lado, queda na arrecadação. E como é que isso pode ser, de certa maneira, recepcionado no Congresso Nacional, buscando soluções. Por exemplo, aprovar aqui matérias que tratam da questão da repactuação da distribuição de recursos, aprovar matérias aqui que tratam da questão do novo pacto federativo, ajustar a questão, por exemplo, do comércio eletrônico, a distribuição dessa receita, um comércio que movimenta 30, 32 bilhões ano no Brasil, nos dias de hoje. E como é que os governadores também entendem de que matérias que às vezes vêm para cá e que impactam de forma muito dura nas contas dos estados. Portanto, o que os governadores pleitearam foi, de um lado, o apoio para que as matérias possam tramitar e, ao mesmo tempo, a gente ver implementadas medidas para socorrer os estados, aumentar a arrecadação, organizar a relação entre o governo dos estados e o governo federal e, ao mesmo tempo, discutir com o Congresso Nacional a possibilidade de não votar determinadas matérias, num período como esse, matérias que levariam fatalmente a um aumento do custeio por parte dos estados. Ou seja, são projetos e ações que vão refletir na vida do cidadão, porque interferem na administração desses entes federativos e, consequentemente, nas políticas públicas, né? Está associado direto a serviços e a investimentos, principalmente investimentos em infraestrutura. Ora, os estados brasileiros, até pela sua característica, e aí nós estamos falando do Nordeste, foram estados constituídos e que têm passado por sérias dificuldades. Ao longo dos anos, os estados têm investido muito mais com recursos captados através de operações de créditos ou financiamentos internacionais do que o que seria a sua margem de investimento decorrente da receita corrente líquida. Aquilo que estados arrecadam, por exemplo, de ICMS e do próprio fundo de participação dos estados. Então essa é uma realidade também vivida por municípios. É óbvio que os municípios apostam muito na reorganização dessas questões envolvendo o nosso governo, o governo estadual, de maneira que isso provoque, óbvio, um resultado positivo para os municípios, como investimento em infraestrutura, em abastecimento de água, em saneamento, em saúde, em educação. Portanto, essa matéria é uma matéria que tem uma ligação muito direta e imediata com todos esses atores. Então, o que querem governadores é exatamente que a gente tenha a capacidade de abrir esse debate. Por exemplo, os governadores, depois da reunião conosco, os governadores foram ao Supremo Tribunal Federal. Tem uma matéria que nós decidimos aqui no Congresso Nacional, que trata da partilha, da distribuição dos recursos dos royalties do petróleo, e que esse processo se encontra parado no Supremo Tribunal Federal. Então, portanto, eles foram conversar com os ministros, na expectativa de emitir-se um relatório, seja lá de que caráter for, e, ao mesmo tempo, pautar essa matéria para resolver um dos graves problemas. Num período de dificuldades financeiras, de crise econômica, de redução, por exemplo, da nossa capacidade produtiva, o que leva estados e municípios a um processo de arrecadação menor, portanto, o royalties de petróleos e até uma repactuação no que diz respeito aos fundos e à distribuição de recursos em nível nacional, essas questões são preponderantes para a gente atravessar essa fase e continuar investindo na geração de postos de trabalho e principalmente no desenvolvimento local.
E deliberar sobre a questão dos royalties, em última instância, é aumentar recursos para a educação, por exemplo, né? Não, na realidade, esse é um recurso que está assegurado. Nós temos hoje até uma situação muito interessante, se formos analisar. Quando nós voltamos aqui a essa partilha dos royalties do petróleo, nós trabalhávamos com uma média de 250 mil barris de petróleo, que era já considerada, inclusive, uma marca altíssima. Hoje já se fala em 700 mil, podendo bater a marca de 700 mil. Poderíamos dizer que são quase 3 vezes mais, levando em consideração o que aconteceu nesse período passado agora, bem próximo. Por outro lado, você tem uma queda no preço do petróleo em nível internacional. Mas isso não significa que esse barril de petróleo vai ficar tão baixo assim. Mas mesmo no estágio que ele está, por exemplo, esse ano nós assistimos aí um repasse do pré-sal, algo na ordem de 5 bilhões e 400 para a educação, fruto de um acordo que nós fizemos aqui também através de lei, para permitir que esse repasse fosse feito. Se tudo tivesse normal, o preço do barril de petróleo não tivesse tão em baixa, esse recurso iria na ordem de 7 bi e 500. Então, portanto, essa é uma área que a gente tem que olhar com detalhes e mais. Essa é uma área que a justiça tem que estabelecer. Não é correto que a gente faça a distribuição dos ganhos, dos royalties do petróleo, só para estados que são considerados produtores. Afinal de contas, a produção de petróleo e a sua capacidade, inclusive, enquanto, por exemplo, Petrobras, de extrair isso numa profundidade de 7 mil metros abaixo da lâmina d'água, são investimentos feitos pelo país. Então, portanto, o resultado disso tem que ser distribuído para o país e não somente para um local do país. Senador, a gente acompanha frequentemente a visita de governadores à casa, fazendo um apelo para a remodelagem desse pacto federativo que nós temos até hoje. Então, eu pergunto, senhor, em que medida uma iniciativa como essa ajuda o Congresso a tratar temas de difícil resolução, como a questão da guerra fiscal, mesmo do comércio eletrônico? Em que medida essa presença, esse diálogo, esse apelo colaboram para uma celeridade dessas decisões que são complexas aqui na casa, né? Na realidade, a presença ela é fundamental, não pelo fator da pressão, mas eu diria até com a realidade, né? Ou seja, os dados, os fatos. É mais um isso apelo, sensibiliza, acho que é uma pressão, né? Agora, eu particularmente acho que com uma casa como o Senado, e majoritariamente você tem aí ex-governadores, majoritariamente hoje ex-deputados federais, então, portanto, você tem um conjunto de atores com uma experiência enorme e, portanto, não é possível que esse conjunto não tenha se sensibilizado ao longo dos anos. Então, a presença é importante, mas acho que o papel nosso aqui é preponderante. Então, os que aqui estão no Senado, por exemplo, chegaram aqui através de um debate nos estados e, portanto, conhecem a realidade dos estados e podem tranquilamente aqui se comportarem como verdadeiros arautos, defensores desses estados. Então, portanto, a presença é boa, mas acho que o Senado tem que cumprir a sua obrigação. O Senado não pode se furtar, por exemplo, de botar o dedo na ferida nessa questão do Pacto Federativo. Não é possível mais ficar ouvindo histórias de que há 25, 35 anos se batalha por isso e tal. Então, acho que agora chegou a hora. É a hora da crise, é a hora de encontrar caminhos, e na hora de crise você tem que encontrar alternativas. E, na minha opinião, a alternativa hoje factível, viável e, ao mesmo tempo, capaz de dar aos estados e municípios uma saída para que eles possam respirar nesse momento e, ao mesmo tempo, continuar prestando serviços às populações nesses estados, exatamente nessa questão do Pacto Federativo. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço a você também que nos acompanhou. Lembrando que esse é o programa Argumento, que eu sou Tânia Horman e que você está sempre convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da nossa TV. E para isso, 0800 61 2211, ligação gratuita. Agora, se você quiser rever essa entrevista, outras do programa Argumento ou outros programas da nossa grade, senado.leg.br/TV. Até a próxima.